Salve, salve, galera do terceiro ano, saudade de vocês, tudo bem? Vamos iniciar o nosso segundo bimestre com conteúdo análise combinatória. Galera, como surgiu? A análise combinatória, ela surgiu da necessidade que os homens tiveram em calcular maneiras seguras de ganharem em certos jogos de azar, tais como a roleta, né, na loteria, né, lotomania, os jogos de loteria, Mega Sena, no pôquer, né, jogo de baralho, enfim, os jogos de azar. E professor, o que é análise combinatória? Para que estudar isso? É o ramo mais humano da matemática. Usamos a combinatória ao escolhermos determinada roupa para sair, determinada matéria para fazer, determinado caminho para seguir. Ela visa desenvolver métodos que permitam contar o número de elementos de um conjunto. Costumo dizer que a vida é uma tomada de decisões, nada mais que uma grande e complexa análise combinatória. Ou seja, quando, quando o número expressa as possibilidades, quando as possibilidades de uma situação são quantificadas, elas são contadas, eu tenho o que eu chamo de análise combinatória. E isso é feito através de tomada de decisões. E cada decisão é representada por um número de possibilidades. Quantos casos de Covid-19 há no Brasil? Quantos telefones há? Quantas redes sociais há? As 7 redes sociais mais utilizadas no Brasil em 2019 estão aí: Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Snapchat, Facebook, entre outras. Quantas músicas há? Músicas mais tocadas no Spotify Brasil, como apresentado aí: Marília Mendonça liderando. Quantos filmes há? Quantos produtos há? Os códigos de barra. Quantos looks há? E vejamos uma situação problema. Quantos looks distintos podem ser feitos com 2 saias e 3 blusas? Então, 2 vezes 3, 6. 6 looks distintos. Quantas combinações de roupas diferentes podemos fazer com 2 saias e 3 blusas? Isso aí é o princípio fundamental da contagem, né? Vamos ilustrar essa situação problema. Princípio fundamental da contagem: 2 saias e 3 blusas. Como visto aí, 6 possibilidades, né? Vamos tomar 2 decisões. Princípio fundamental da contagem: eu tenho um princípio multiplicativo, representado pela letra E, e eu tenho um princípio aditivo, representado pelo conectivo OU. O E multiplico, o OU eu somo. Princípio multiplicativo, vou tomar decisão, D1, D2, D3. Cada decisão ela é representada por um número por uma quantidade de maneiras, por um número de maneiras, né? D1, x1 maneiras, D2, x2 maneiras e D3, x3 maneiras. Pelo princípio multiplicativo, eu multiplico todas as maneiras, as formas que cada decisão pode ser representada. x1 vezes x2 vezes x3. Agora vamos para o princípio aditivo da soma, o OU, conectivo OU. Mesma forma, cada decisão eu tenho uma quantidade de maneiras de tomar, ou a segunda, eu tenho a decisão 2, eu tenho uma outra quantidade um outro número de possibilidades, ou na decisão 3 eu tenho um outro número de possibilidades. Qual é o total de possibilidades no princípio aditivo?
eu somo todas as possibilidades. Cada decisão corresponde a uma quantidade de possibilidades, né, que aquela decisão pode ser tomada. Vamos aí para algumas situações, problemas. Em uma competição de atletismo, 8 velocistas disputam a prova final de 100 metros rasos, na qual os 3 primeiros colocados irão ao pódio. De quantas maneiras distintas o pódio poderá ser composto? Quando fala distinta, não pode repetir. Eu vou ter primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. São 3 colocações. Distintas são maneiras diferentes. Então, tem velocista 1, V1, velocista 2, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Eu vou ter 3 tracinhos, porque ele quer os 3 primeiros colocados. Então, para o primeiro colocado, podem ser qualquer um desses 8 velocistas. V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Eu tenho 8 possibilidades. Para o segundo velocista, 8. Se eu fixei desses 8, se eu fixei 1, sobram 8 menos 1. Aqui eu vou ter 7 possibilidades. Suponhamos que eu fixei o V4. Ele ganhou aqui em primeiro lugar. Sobrarão V1, V2, V3, V5, V6, V7, V8. 7 possibilidades. Agora, para o terceiro lugar, suponhamos que quem ganhou o segundo lugar, suponhamos, é o V8. E quem ganhou o primeiro, e quem ficou, né, em primeiro lugar, foi o V4, como eu expliquei. Então, restam 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. 8 menos essas 2 possibilidades aqui. E eu vou aplicar o princípio multiplicativo. 8 possibilidades para o primeiro lugar e 7 possibilidades para o segundo lugar e 6 possibilidades para o terceiro lugar. Então, ouro, prata, bronze. Eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6. Eu vou ter 336 possibilidades de organizar esse pódio na primeira, segunda e terceira colocação. O FMG da Federal de Minas Gerais, observe o diagrama. O número de ligações distintas entre X e Z é... As opções de ligação são... Então, vamos lá. X, eu posso fazer várias ligações aqui, né? X, RZ, XYZ, XSZ... Várias opções de ligações. Vamos começar por essa aqui. X, S, Z. De X a S eu tenho 3 caminhos, 3 ligações, 3 possibilidades, vezes do S ao Z eu tenho 2 ligações. Então, 3 vezes 2, 6. Ou, uma outra decisão, eu vou ter, ou, uma outra decisão, vamos pegar aqui X, S, Y, Z. Então, do X até o S, 3 possibilidades, vezes do S até o Y, 2 possibilidades, vezes do Y até o Z, 2 possibilidades. X, Y, Z. Do X até o Y, uma possibilidade, do Y até o Z, 2 possibilidades. 1 vezes 2, 2 ligações. Ou uma outra decisão que eu posso tomar, uma outra opção, né? Eu vou ter uma outra possibilidade aqui. X, R, Y, Z. De X até R, 3 possibilidades. De R até Y, 3 possibilidades. E de Y até Z, 2 possibilidades. Multiplicando tudo, 18 ligações. Ou X, R, 3 possibilidades, vezes R, Z, uma possibilidade. 3 vezes 1, 3 ligações.
No total aqui eu vou ter, somar tudo, apliquei o princípio multiplicativo, multiplicando todas as possibilidades aqui de uma letra a outra, de ligações diferentes que eu posso fazer. Como eu estou tomando outras decisões, eu vou para outra decisão, eu uso o ou, vou somar tudo. 6 mais 12, mais 2, mais 18, mais 3. Eu tenho 41 possibilidades de ligações diferentes. Quantos números de dois algarismos podem ser formados utilizando os elementos do conjunto? Eu tenho 3 algarismos, elementos do conjunto. Então, números de 2 algarismos, 2 tracinhos. Falou algarismos distintos? Não. Então, pode ocorrer repetição de algarismos. Então, eu posso ter 11, eu posso ter 22, eu posso ter 33. Então, eu tenho para aqui. Ou pode ser 1, ou 2, ou 3. Eu tenho 3 possibilidades. Para o segundo, também terei 3 possibilidades, porque pode ser 1, ou 2, ou 3. E 3 vezes 3, 9 números. Dispondo dos dígitos 3, 6, 7, 8 e 9, quantos são os números naturais pares de 4 algarismos distintos? 4 algarismos distintos, 4 tracinhos. Gente, uma coisa, quando a gente for resolver, uma coisa que eu quero falar é que quando a gente for resolver o princípio fundamental, a gente se coloca em primeira pessoa, né? Então, eu tenho aqui duas restrições. Eles são distintos, não pode haver repetição de algarismo, não posso ter 3, 3, 3, 3. Eles são pares. Desses algarismos, quais são pares? O 6 e o 8. Então, no final, aqui na minha unidade, dezena, centena, unidade de milhar, né? Eu tenho aqui duas possibilidades, ou o 6 ou o 8, né? Então, vamos lá, duas possibilidades. Para a unidade de milhar, para o primeiro aqui, se são 5 algarismos, 5 menos essa possibilidade, 4. 5 menos essas duas possibilidades, 3. E 5, 3 e 5 menos essa e essa possibilidade, 5 menos 3, duas possibilidades. Então, no total, eu multiplicando 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48 números que nós vamos ter na formação, e 48 números naturais pares de 4 algarismos distintos. Não tem um zero aqui, que seria uma outra restrição, uma outra condição. Enem 2015. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas A, B, C, D, E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. Qual é a restrição? Faixas adjacentes. Faixas adjacentes são aquelas vizinhas. Uma está do lado da outra, ou uma está do lado da outra, né? Próxima. Quais são as faixas adjacentes à faixa A? B, né? C e D. Qual é a faixa adjacente a B? C. Qual é adjacente a C? D. Qual é adjacente a D? E. Isso aqui não posso pintar da mesma cor. Então, ele quer que eu marque aí o número de possibilidades, que é o princípio fundamental, né? Então, vamos lá. Vamos supor... Bem, tem 3 cores, como falar do exercício: amarelo, verde e azul. Vamos supor, que eu vou começar pela faixa A. Você poderia começar com outra faixa. Eu vou começar pela faixa A. Eu tenho 3 possibilidades na faixa A. Eu posso pintar ou de amarelo, ou de verde, ou de azul. Eu escolhi pintar de amarelo. É obrigado? Não, necessariamente. Você poderia escolher azul, você poderia escolher verde. Você vai decidir a cor que você quer. Então, aqui, nessa decisão aqui, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso pintar de amarelo, verde ou azul. Suponhamos se eu pintar aqui a faixa A de amarelo. A faixa B eu posso pintar como
ou de verde ou de azul. Por que que eu não posso pintar a faixa B de amarelo? Porque ela é adjacente, ó. Ela é vizinha da A. Então, faixas adjacentes não podem ter a mesma cor. Então, há duas possibilidades, ou azul ou verde, para eu pintar a faixa B. Eu escolhi pintar de verde. Fixei o verde. A faixa C. Então, se eu pintei a faixa C, ela é adjacente, é vizinha da A, e ela é adjacente, ela é vizinha da B. Então, para C, se eu pintei A de amarelo, e se eu pintei a B de verde, só resta uma única cor, que é a azul. Então, eu tenho uma possibilidade nessa decisão. E na D, que é adjacente, que é vizinha da faixa A e C, restam, se aqui é azul e aqui é amarelo, resta uma possibilidade, que é o verde. A faixa E, ou eu posso pintar de amarelo, ou eu posso pintar de azul. Eu não posso pintar de verde, porque adjacente não pode ter a mesma cor. Então, restam duas possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, multiplicando 3 vezes 2, multiplicando tudo, né? 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. Só que o exercício, ele deixa na forma de produto, né? A alternativa. Vá lá e marca essa alternativa. Enem 2017. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Eu tenho 1 milhão de clientes, que é a expectativa. Para acessar essa página, será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecido pelo programador, descrito no quadro. 5 formatos, 1, 2, 3, 4, 5 formatos de senha, em que L e D representam respectivamente letra maiúscula e dígito. L, letra. D, dígito, algarismo, né? Os números, algarismos. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis. Podem se repetir em qualquer das posições. Então, eu tenho 5 formatos de senhas distintas, diferentes. Para cada L, eu tenho 26 possibilidades, 26 letras. E para cada D, eu tenho 10 possibilidades, 10 algarismos, né, de 0 até 9. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas, né, senhas distintas, aqui elas aqui diferentes, possível seja superior ao número esperado de clientes. Então, superior a 1 milhão são 2 milhões. Então, tem que ser mais que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. Então, seja superior ao número esperado de clientes, perdão aqui, superior a 1 milhão de clientes, mais que esse número não seja superior ao dobro do número esperado. O dobro de 1 milhão, 2 milhões. Então, tem que ser um número maior que 1 milhão e menor ou igual a 2 milhões. A opção que mais se adequa às condições da empresa é, como nós vimos, a expectativa é acima de 1 milhão e menor ou igual a 2 milhões. Termina aqui. Eu tenho, para cada letra L, 26 possibilidades, e para cada letra D, eu tenho 10 algarismos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras D. Eu vou multiplicar 5 vezes. Eu tenho, né, cada D tem 10 possibilidades. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. Dá um total de 2 milhões e 600 mil. Continuando. Esse 2 milhões e 600 mil, ele ultrapassou 2 milhões. Para aqui. Agora aqui não tem 26 possibilidades, eu não tenho letra, né? Eu só tenho um número que é o D, eu só vou ter cada D 10 opções. Multiplicando tudo, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplicando 6 aqui, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 1 milhão. Está abaixo, tem que ser acima de 1 milhão, então não vai ser esse código aí. Terceiro código, eu tenho 2 L's, 2 26, 4 D's,
vou multiplicar 4 vezes o 10, eu tenho 6.760.000. Ultrapassou 2 milhões, não é esse código. E esse código aqui também, formado só por números, porém são 5. Então, vou multiplicar 5 vezes o 10, 100.000. Está abaixo, está inferior a 1 milhão. E esse último código, 3 L's, 326. 2D, 2, vou multiplicar o 10 duas vezes, eu vou ter 1 milhão, multiplicando 26 vezes 26, vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 10, pelo princípio multiplicativo, eu vou ter 1.757.600. Então, vai lá na alternativa e marca possibilidades. Enem 2017. Desde 1999, houve uma significativa mudança nas placas dos carros particulares em todo o Brasil. As placas que antes eram formadas apenas por 6 caracteres alfanuméricos, né, letras e números, foram acrescidas de uma letra, passando a ser formadas por 7 caracteres. Então, eu vou ter 7 tracinhos, né? No outro slide seria resolução, 7 tracinhos, sendo que os 3 primeiros caracteres devem ser letras. Então, os 3 primeiros tracinhos letras, dentre as 26 letras do alfabeto, e os 4 últimos devem ser algarismos, de 0 a 9. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de combinações possíveis de placa. Não serão utilizadas placas em que todos os algarismos sejam iguais a zeros. Aqui é a restrição. Então, não vou ter uma possibilidade que os meus 4 últimos tracinhos sejam iguais a zero. Vou ter que tirar essa possibilidade. Nessas condições, a quantidade de placas que podem ser utilizadas é igual. Então, vamos lá. Eu fiz assim, essa resolução pelo total de placas. Então, são 7 tracinhos, porque são 7 caracteres. Os 3 primeiros são letras, e para cada letra eu tenho 26 possibilidades. 26 possibilidades. Os 4 últimos são números, e para cada número eu tenho 10 possibilidades. Só que eu tenho que tirar desse total, eu tenho que tirar as placas que terminam em zero. Então, nos 3 primeiros tracinhos aí, né, nas 3 primeiras casinhas aí, eu vou mexer na quantidade, nas possibilidades das letras? Não, continuam sendo 26. Agora, aqui, eu vou ter uma possibilidade, porque não pode entrar o zero. Então, nos 4 últimos aqui, eu vou ter apenas uma possibilidade, que não pode entrar placas que terminam em zero. Então, perdão, eu vou ter para em cima de cada traço desse, eu vou ter o algarismo zero, né? Por isso que eu vou ter uma possibilidade, porque essas placas aqui terminam em zero. 0, 0, 0, 0. Agora eu vou fazer minha conta, eu vou pegar o total de placas menos, né, o total 26 ao cubo, porque eu tenho, repete o 26 3 vezes 10 à quarta, que não é quadrado, é 4, porque repete a base 10 4 vezes, menos 26 ao cubo vezes 1, 26 ao cubo. E aí eu vou saber o total de placas, né, que não podem ter os 4 últimos caracteres sendo o algarismo zero. Eu vou diminuir dos que têm os 4 últimos caracteres sendo o algarismo zero. Então, observa que, mas não tem essa alternativa, professor. Fator comum em evidência. Vou pegar o 26 ao cubo, vou colocar em evidência, vezes, vou abrir um parênteses, né, colocar em evidência, eu vou repetir ou copiar o número que se repete, abro um parênteses. Se eu tirar o 26 ao cubo daqui, quem sobra? 10 à quarta, igual eu errei aqui, não é 2. Se eu tirar o 26 de 26, quem sobra é 1. É a mesma coisa que dividir 26 ao cubo vezes 10 ao quadrado dividido por 26 ao cubo, corta os números iguais, resta 10 à quarta. E 26 ao cubo dividido por 26 ao cubo, 1. Vai lá e marca essa alternativa. E a última questão do Enem, Enem 2002. O código de barras contido na maior parte dos produtos industrializados consiste num conjunto de várias barras que podem estar preenchidas com cor escura ou não. Então,
é escura ou não. Quando um leitor óptico passa sobre essa barra, a leitura de uma barra clara é convertida no número 0 e numa barra escura no número 1. Eu vou ter duas possibilidades, né? Ou barra clara ou barra escura, que é 0 e 1, duas possibilidades. Observe a seguir um exemplo simplificado de um código, um sistema de código com 20 barras. Então, nós vamos observar aqui, barra escura 1, barra clara 0. Então, aqui nós vamos ter, ó, se o leitor óptico for passado da esquerda para a direita, irá ler, né, da esquerda para a direita, 0, 1. Cada barrinha clara, branca, é 0, cada barra escura é 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Está aqui, como visto aqui. Se o leitor óptico for passar da direita para a esquerda, irá ler, é só a gente fazer o nosso procedimento. No sistema de código de barras, para se organizar o processo de leitura óptica de cada código, deve-se levar em consideração que alguns códigos podem ter leitura da esquerda para a direita igual da direita para a esquerda, como o código, né? Esse código aqui, se ler daqui para cá, corresponde à mesma leitura da esquerda para a direita, a mesma da direita para a esquerda. No sistema descrito acima. Em um sistema de código que utiliza apenas 5 barras, então eu vou ter 5 tracinhos, são 5 barras. Então eu vou ter a quantidade de códigos com leitura da esquerda para a direita igual a da direita para a esquerda, desconsiderando todas as barras claras ou todas escuras. Qual é a minha restrição? Eu não posso ter 5 zeros, porque são a barra clara, representada, a conversão dela é representada pelo algarismo 0. Eu tenho que tirar também aquela barra que vai representar 5 vezes o algarismo 1. Né? Por quê? Porque eu não posso ter barra escura, que é representado pelo algarismo 1. Então, eu vou fazer essas exclusões aqui. Primeiro, o que ele está falando? Ó, a mesma leitura da direita, né? Eu leio 1, 0, 1, 0, 1, é a mesma esquerda para direita, é a mesma direita esquerda. 1, 0, 1, 0, 1. Então, o mesmo algarismo da primeira é o mesmo da última. O mesmo do segundo é o mesmo da penúltima. E o do meio aqui tanto faz. E aí eu tenho que, posso até fazer esse exercício à mão, mas eu tenho que excluir dessas duas possibilidades. Todos que são barras claras, com os algarismos 0, e todos que são barras escuras, com os algarismos iguais a 1. Então, vamos ver para essa possibilidade, né, para eu ler o mesmo código da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Eu tenho duas possibilidades, ou pode ser 1 ou pode ser 0. Aí, o último, eu vou ter uma única possibilidade, porque se eu escolher escuro, aqui só vai poder ser escuro. Então, começa com 1, termina com 1, uma única possibilidade. O segundo vai ter duas possibilidades, ou pode ser escuro ou pode ser claro. Se eu escolher claro, o meu penúltimo também vai ser claro. Então, para o penúltimo, uma única possibilidade que é ser claro. E aqui eu vou ter as duas possibilidades. Multiplicando tudo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1, eu vou ter 8. E 8 eu vou excluir das minhas duas possibilidades, que é tudo ser claro ou tudo ser escuro. Terá a alternativa correta 6. Vai lá e marca. Um forte abraço. Até a próxima aula.